Olá, crianças! Hoje nós vamos para o nosso livro de matemática, página 229. Hoje nós vamos trabalhar porcentagem, uso de porcentagem. Jonas leu uma notícia e ficou muito curioso para saber o que significa a escrita 25% que apareceu nessa notícia. Um pronto-socorro em Ubatuba, cidade litorânea do estado de São Paulo, pesquisou 25 anos de casos gerados por acidente com animais marinhos. As informações coletadas mostram que os ouriços do mar representam a metade dos 2.500 acidentes. As águas-vivas e as caravelas representam 25% dos atendimentos e as arraias e os bagres 25% dos casos. Ele perguntou à professora Gelsa e ela explicou que 25% nesse caso, que em cada 100 acidentes, 25 eram causados por águas-vivas e caravelas. Leia o diálogo que aconteceu logo em seguida. Então, 25% é o mesmo que a quarta parte? Isso. E se metade dos acidentes foi provocada por ouriço do mar, quantos foram os acidentes provocados por esses animais? 1.250, que é a metade de 2.500. E você, como poderia dar essa resposta em porcentagem? Então, como você poderia responder essa pergunta? E você, como responderia a pergunta da professora? Então, vamos lá. Metade, né? Metade de 2.500. Se nós estamos falando em porcentagem, o inteiro é 100. Qual é a metade de 100? Metade de 100 é 50. Então, ela pergunta aqui, como você representaria essa quantidade, né? A metade em porcentagem. Então, seria 50%, tá? Descobertas sobre porcentagem. Em quais situações vocês já ouviram falar em porcentagem? O que significa o símbolo colocado após algumas escritas numéricas? Responda você também as perguntas feitas pela professora. Então, aqui no número 1, você vai responder o que você sabe sobre porcentagem, tá? É resposta pessoal. Continuando. Luciano contou que seus pais são comerciantes e que ele ouve com frequência falar em porcentagem. A professora então pediu a Luciano que exemplificasse e ele falou: meus pais têm um restaurante e os clientes quase sempre deixam uma gorjeta de 10% sobre o valor da conta para o garçom. 10% de um valor corresponde à 10ª parte desse valor. Então, é como se eu pegasse o valor total que o cliente pagou e dividisse por 10. E aí, esse cliente dava essa parte a mais como gorjeta, tá? Então, a professora Gelsa exemplificou que se uma conta do restaurante for R$100, a gorjeta de 10% será R$10. Se a conta for de R$50, a gorjeta será de R$5, porque eu pego esse valor e divido por 10. E aí, o resultado é o que foi dado de gorjeta. A mesma coisa os 50, eu divido 50 por 10. A resposta é os R$5 que foi dado de gorjeta, tá? Número 2. Ajude os alunos a responder as duas situações apresentadas. A. E se a conta for de R$80, qual será o valor da gorjeta de 10%? Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar o 80 e vou dividir por 10, tá? Você vai fazer a conta aí no seu caderno, 80 dividido por 10. O resultado é o valor da gorjeta. Letra B. Em uma conta de R$230, qual será o valor da gorjeta correspondente a 10%? A mesma coisa, eu vou pegar os 230 e vou dividir por 10, tá? A resposta que der aqui é a mesma do valor da gorjeta. Lembrando que quando eu vou dividir com zero, eu posso cortar o zero dos dois lados, tá? Se eu cortar um daqui, eu tenho que cortar um daqui.
Se eu cortar 2 daqui, eu vou cortar 2 daqui, tá? Põe a resposta no caderno, porque a gente não pode responder no livro. Laura contou à turma que na loja em que sua mãe trabalha há promoções semanais. Nessa semana, o desconto será de 10%. A professora aproveitou e explicou que, por exemplo, se um guarda-roupa custa R$ 1.200 e o desconto é 10%, isso quer dizer que quem o comprar vai pagar R$ 120 a menos, ou seja, vai pagar R$ 1.080. Então, aqui, para eu dar os 10% de desconto, eu pego o 1.200 e divido por 10. Corto um zero aqui e um zero aqui. 120 dividido por 1 é igual a 120, tá? Mas esse é o valor do desconto. Então, eu tenho que pegar o 1.080 e tirar 120, tá? Que aí vai dar esse valor aqui, tá certo? Número 1. Laura concluiu que para calcular 10% de um valor, basta dividir esse valor por 10. Você concorda com ela? Sim ou não? De acordo com o que eu já expliquei, você vai escrever a sua resposta. 2. Qual é o valor da gorjeta de 10% que deve ser paga ao garçom se a conta for de... Então, aqui eu tenho 3 números e eu tenho que dividir eles por 10. Então, letra A, 30 dividido por 10. Faz a conta e põe a resposta. Letra B, 85 dividido por 10. Só lembrando que, como nós estamos trabalhando com dinheiro, eu não posso parar na hora que não dá mais para dividir. Vou fazer essa daqui para você ter uma ideia. Então, aqui, 85 dividido por 10. Vou começar pelo 8. 8 vezes 10, 80. Sobra 5. 5 não dá para dividir por 10 porque ele é menor. Então, eu ponho uma vírgula e ponho 0 aqui. Agora, 50 dá para dividir por 10. 5 vezes 10, 50. 50 tira 50, nada. Qual é o valor da gorjeta de R$ 85? É 8,50, tá? A mesma coisa aqui no 77. 77 dividido por 10. Você vai precisar usar a vírgula também, tá? Faz a conta e põe a resposta. 3. Qual é o valor do desconto de 10% na promoção de um objeto que custa A, R$ 400, B, R$ 1.235 e C, R$ 12.067. Vou fazer a mesma coisa. 400 dividido por 10, 1.235 dividido por 10 e 12.067 dividido por 10, tá? Essa aqui eu posso cortar, nas outras eu não posso cortar. E pode acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui em cima. Pode acontecer de não dar mais para dividir, então eu tenho que pôr a vírgula, pôr o zero e continuar, tá? Aí vocês preencham aqui. A professora Gelsa explicou ainda que, sabendo calcular 10%, fica mais fácil calcular outras porcentagens. E ela deu alguns exemplos na lousa, veja. Então, se eu tenho que descobrir 20%, é como se eu somasse 10% mais 10%. Então, aqui nesse caso, olha, aqui é 10%. Se fosse 20%, era só eu somar esse número 2 vezes, ou multiplicar por 2, que eu teria 20%, tá? 30% é 3 vezes o 10%. 5% é o 10% dividido por 2. E 15% é o 20% menos 5%. Depois nós vamos treinar algumas contas para conseguir calcular essa porcentagem, tá? Façam tudo com atenção e manda uma foto para a professora assim que vocês terminarem. Qualquer dúvida, estou à disposição.